Há pessoas que fazem promessas a Deus, promessas ao próximo, e que não percebem que embutido na sua promessa estão uma série de condições que precisam acontecer para que ela cumpra a sua palavra. Existem expectativas que às vezes estão rodeando um assunto e alguém vai lá e solta uma palavra e fala: eu certamente me comportaria assim ou daquele outro jeito, mas tem em mente um cenário específico. Isso aconteceu com Pedro, o apóstolo de Cristo, que prometeu ir com Jesus até o fim, até a morte. Porque naquele momento ele tinha uma ideia de guerra, uma ideia de batalha humana, uma ideia de um Messias, rei, general, guerreiro. Só que não foi isso que aconteceu. Então Pedro soltou uma promessa, mas Jesus sabia o que vinha pela frente. Vamos ver como é que foi? Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos seguindo. Estamos no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, porção final do ministério de Jesus Cristo. E estamos então no verso 27. Jesus está em Jerusalém, ele está celebrando a ceia com os seus discípulos, lá naquele local, no andar de cima de uma casa, e nas conversas deles, Jesus já tinha partido do pão, já tinha partilhado do cálice, feito o ato que nós chamamos de Santa Ceia, e então eles haviam cantado um hino e saíram. Eles saíram de volta para o Monte das Oliveiras, que era na frente de Jerusalém. Acabou a ceia, estavam a caminho do monte. Judas o tempo todo olhando e procurando ocasião para entregar Jesus. No caminho, Jesus, como sempre fazia, ele cuidava dos seus discípulos. Ele anunciava coisas que viriam para que eles se preparassem para aquilo. Ele falou: todos vocês me abandonarão. Imagina ali os discípulos juntos. Ele tinha falado na ceia sobre traição, que um deles trairia, e todos ficaram aflitos, né, pensando: não sou eu, né? Não sou eu. E ele falou assim, diferente de traição, ele falou: agora todos vocês me abandonarão. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Era uma profecia sobre esse momento. Mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês a Galileia. Cada vez que ele falava em ressuscitar, ele estava dizendo que ele ia morrer. Mas isso não entrava nos ouvidos dos discípulos. E ele falou: eu vou diante de vocês para a Galileia. Já estava marcando um encontro depois da ressurreição dele, que era lá no norte do país, na Galileia, onde boa parte deles vivia e onde eles passaram boa parte do ministério de Jesus Cristo. E o Pedro tomou a palavra e falou assim: mesmo que todos os outros te abandonem, eu jamais farei isso. Então Pedro falou: eu não. Esses aí pode ser, eu não te largo não. E aí o Senhor falou: Pedro, nessa noite, eles estavam já na noite, já era de noite. Nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Só uma curiosidade, a expressão aqui galo cantar, existe aqui uma dúvida razoável se essa expressão se referia a um galo cantando ou se era ao comando que era dado na troca da guarda, a guarda do templo, que muita gente também chamava esses comandos, essas vozes da troca de guarda, de cantar do galo. Era um costume local, mas mais provavelmente era galo mesmo. Mas se você talvez veja algum comentário bíblico sobre a troca da guarda, de fato tinha esse costume, né, de ter trocas da guarda na madrugada, e muita gente dizia que era o galo cantando, até porque acordava quem estava perto, né? E Pedro insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha que morrer ao teu lado, eu jamais o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A morte, a expectativa da morte num ato de heroísmo, ela motiva muita gente. A gente sabe pelas histórias de guerra, as histórias de combate, a pessoa que sabe que está diante de um combate, de uma decisão de vida ou morte, muitos optam e vão caminhando para a morte, por um ato de nobreza, por um ato de amor à família, de amor ao próximo. E talvez isso estivesse na mente deles. Uma batalha, uma guerra pelo poder, pelo trono. Mas não era isso que estava para acontecer. O que estava para acontecer era uma prisão de Jesus, humilhação, tortura, assassinato, e assassinato da pior maneira que se fazia na época, que era a crucificação, que era a maneira que se executava os criminosos mais vis e mais baixos e mais bárbaros da sociedade. Era o nome de Jesus sendo jogado na lama, como é jogado até hoje. Até hoje, jornais, tirinhas, quadrinhos, camisetas, enfim,
grupos, teatros, enfim, que zombam do nome de Jesus. Era isso que estava para acontecer. Mas não era o que estava na mente dos discípulos. Então, eles foram ao Monte das Oliveiras e foram num lugar chamado a prensa, Getsemane. Essa expressão era a prensa das oliveiras, onde se prensava, então, as azeitonas para tirar o azeite de oliva. E o Senhor falou para os discípulos assim, vocês fiquem aqui, que eu vou, ali na frente, eu vou orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir um grande pavor e uma grande angústia. Jesus estava cercado pelos seus 12 mais chegados. Entre esses 12 tinha 3 mais chegados. Ele levou esses 3, foi orar e ele começou a ficar muito angustiado. Ele começou a ficar muito mal por dentro. E ele avançou um pouco e se curvou até o chão para orar. E ele orou para que, se possível, aquela hora que estava vindo fosse afastada dele. Porque seria uma hora terrível, a gente sabe disso. E ele clamou, Abba. Abba quer dizer pai em hebraico, né? Pai, tudo é possível para ti. Tudo é possível para Deus. Ele tinha plena noção disso. Como é importante nós termos a noção disso quando orarmos, né? Às vezes a gente ora e a gente não tem a percepção que tudo é possível para Deus. Eu já fui ensinado sobre isso, eu achei muito interessante, né? Quando às vezes a gente ora e a gente tenta dizer para Deus como é que Deus vai fazer para responder a oração, né? A gente tem uma angústia, então a pessoa está lá, eu vou dar um exemplo, né? A pessoa está com um filho doente. Acho que não tem coisa que mexe mais com o coração humano do que isso. E aí a pessoa pede para Deus, né? E aí ela pede especificamente, né? Senhor, consegue aquele remédio que a gente está precisando. E a gente não está entendendo que tudo é possível para Deus. Inclusive conseguir aquele remédio? Sim, inclusive resolver esse problema de qualquer maneira que você não imagine. Então a gente às vezes tenta fechar o foco, né? Mas Deus é bom, Ele pega as nossas orações e faz o que nós precisamos, na verdade, né? Tem uma expressão muito antiga lá do Antigo Testamento, né? Em que o escritor dizia assim, eu estava olhando para os montes, procurando de onde viria meu socorro. Porque pelos montes viriam o quê? Os cavaleiros, os exércitos, né? Ele falou, mas o meu socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor. Então o Senhor Jesus falou assim, Pai, tudo é possível para ti, tudo é possível para ti. Eu peço que afaste de mim esse cálice. O cálice que ele se referia era os seus momentos finais até a sua morte, né? Desde o Antigo Testamento, vamos dizer assim, o mal, né? O mal que vem sobre alguém é tratado com essa expressão cálice, né? O cálice, beber o cálice da fúria de Deus, por exemplo, né? Beber o cálice da ira de Deus. É receber algo muito ruim, muito forte, muito pesado na sua vida. Por isso essa expressão cálice. Peço que afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que oração fantástica. Nós podemos abrir nosso coração diante de Deus como Jesus e falar o que nós precisarmos, o que nós sentirmos, e devemos fazer como Jesus. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Veja que o Senhor Jesus, ele nos ensina um modo que não nos repreende, de dizer assim, não vou pedir o que eu quero, seja só feita a vontade de Deus. Ou como assim, não vou nem pedir, só vou agradecer. Não, peça. A Bíblia ensina, peça, que todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Abra a boca e fale. Mas acrescente isso, que seja feita a vontade de Deus. Ela é sempre melhor. Depois ele voltou aos discípulos, eles estavam dormindo. Lembra que era de noite? Eles caíram no sono. E ele falou, Simão, você está dormindo, Simão? Não pôde vigiar comigo nem uma hora. Ele não pôde nem ficar acordado comigo uma hora. O Senhor tinha anunciado quantas vezes que ele estava prestes a morrer. Mas isso não entrava no ouvido dos discípulos. Eles não assimilavam esse conteúdo que era a chegada a hora da morte. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Vigiem e orem. Veja que não é só vigiar, veja que não é só orar. Vigiar é prestar atenção. Preste atenção na vida e ore para que não cedam à tentação. Vêm as tentações, mas nós podemos resistir a elas. Desde o Gênesis, né, quando Deus falou lá para Caim, olha, a tentação está lá na sua porta, está lá deitada na sua porta, mas você dominará sobre ela. O Senhor já nos deu esse poder de vencer a tentação. Então ele falou, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como essa frase aqui é mal usada, gente? Como essa frase é mal usada? Lê o contexto da frase, lê onde é que está essa conversa. E tem gente que fala isso aqui se referindo a sexo. A carne é fraca. É disso que o Senhor Jesus está falando aqui? A questão aqui que envolvia eles era sexo? Não. Era a falta de disposição para vigiar e orar.
Jesus estava caminhando para a morte, ele estava prestes a ser preso, ele estava falando sobre ressurreição, sobre morte, sobre ressurreição, sobre morte, e eles caíram de sono. E aí por isso que ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vocês têm um intelecto, um espírito com conteúdo, com conhecimento, mas você tem uma porção de vocês, que é isso que a Bíblia chama de carne, né? Essa nossa porção fraca, é a nossa porção instintiva, é a nossa porção ligada, sim, às necessidades fisiológicas, mas também que nos deixa uma fraqueza em relação às ações. Essa parte está fraca. Então vigiem e orem, para que não caiam na tentação. Não está falando aqui sobre sexo. É claro que quem tem problemas na área sexual deve vigiar e orar. Mas, sim, como essa frase é usada fora de contexto, né? Como se pega frases da Bíblia e se usa elas completamente fora do que é o texto original? Olha a importância de conhecer o texto sagrado. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Qual era a mesma oração de antes? Senhor, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus insistiu em oração. Ora, Jesus, o Filho de Deus, insistia em oração. E eu e você, como é que vamos fazer? Vamos só pedir uma vez e deixar quieto? O próprio Jesus nos ensinou a insistir, a continuar conversando com Deus. Quando nós insistimos num tema, o que acontece, a gente percebe isso, a gente nota isso nas Escrituras, né? Tem temas que Deus vai atender e tem temas que nós estamos errados em pedir. Só que como a gente passa tempo com Deus, a gente acaba tendo o coração modificado e passa a não mais pedir aquilo que não é da vontade de Deus. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos e eles não sabiam o que dizer. Eles já não tinham desculpas. Ao voltar pela terceira vez, ele falou, vocês ainda estão dormindo e descansando. Chegou a hora. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Veja que Jesus orou. Ele foi 3 vezes orar. Ele pediu para Deus afastar o cálice, mas fazer a vontade de Deus acima disso tudo. Os discípulos dormiam, nem se ocupavam desse tema, porque nem entrava na cabeça deles que era aquilo que estava para acontecer, apesar de Jesus insistir com isso, né? E quando as coisas vieram para se consumar, o que Jesus fez? Enfrentou. Agora já chega. Vamos lá que está chegando o meu traidor. Vamos a ele. Jesus enfrentou a situação. Ele orou, ele se fortaleceu na oração. Veja que a oração dele, a primeira parte não foi atendida, não foi afastado dele aquele cálice. A segunda parte foi atendida, fez-se a vontade do Pai. E então, fortalecido pela oração, o que ele fez? Ele foi enfrentar a dureza que vinha pela frente dele. A oração é importantíssima. Estar em comunhão com o Pai é importantíssimo. E os discípulos perderam essa comunhão. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante como o comportamento dos discípulos ele não é coerente com a caminhada com Jesus. Eles não se fortaleceram na oração. E veja que ele alertou, vigiem e orem. O vigiar aqui era a mesma expressão usada para ficar acordado, né? Fiquem acordados e orem. Eles eram para ter ficado ali, onde Jesus deixou eles, acordados e orando, se preparando para aquela hora sombria que vinha diante deles. Mas estavam de barriga cheia, participaram de uma ceia, estavam na capital do mundo, Jerusalém, com as suas expectativas erradas sobre o Messias, pensando num segundo reino, como o reino de Davi. E aí, assim, então, dormiram, e depois dormiram, e dormiram mais um pouco. E nós? O que nós fazemos? O que eu e você fazemos? Nós não sabemos o que vem pela frente. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de hoje, o que tem pela frente. E nós vamos levar a vida assim, dormindo, descansando, comendo e tocando a vida como se simplesmente apenas as coisas melhores que nós desejamos vão acontecer? E quando chegar a hora sombria, é aí que nós vamos começar a orar? É na hora sombria que nós vamos começar a nos preparar? Que tal eu e você nos prepararmos a partir de agora? Que tal eu e você sermos como aqueles bons soldados citados na Bíblia, que se preparam, que estão aptos, que estão prontos para o chamado? Imagine você ser chamado agora, uma oportunidade que se abre na sua frente, uma pessoa que você não espera, senta com você e lhe pede ajuda para compreender a palavra de Deus, lhe pede a mensagem do Deus vivo. Não é bom que você esteja preparado, espiritualmente, em oração?
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.